A paz do Senhor, queridos adolescentes, tudo bom com vocês? A tia Adriane já está com saudade, mas vamos orar a Deus para que essa fase passe e logo a gente esteja todo mundo na igreja, reunidas, louvando e bendizendo ao nome do Senhor e, claro, frequentando a EBD. Mas até lá, vamos tendo as nossas aulas online, tudo bem? A lição hoje da nossa revista da Escola Bíblica Dominical é a lição de número 4 e que tem por título Eu Devo Ser Assim? Vamos descobrir. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, nos diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus conduzam a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Quantos de vocês, ao pensar em fazer algo, já teve aquela impressão de ouvir dentro de vocês duas vozes? Uma que diz sim, faça, e a outra que diz para você não fazer. Na nossa vida, somos assim. Nós somos movidos por escolhas. A gente sempre tem uma escolha para fazer. Há dois caminhos, como diz na palavra do Senhor. Há um caminho de luz, há um caminho da felicidade, há o caminho que Jesus ele nos dá a paz. Que Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há esse caminho abençoado para seguir, mas também há outro caminho. Há o caminho da escuridão, das trevas, da tristeza. E cabe a nós escolher qual caminho nós devemos seguir. Mas nem sempre é fácil. E a gente vai ver pela história que Deus, ele vai nos ajudar, certo? Em todos os momentos Deus ele tem nos ajudado e ele vai continuar ajudando. Basta que a gente peça e que a gente ore a ele sempre. O homem, Deus ele criou para ser um verdadeiro adorador. Mas acontece o quê? Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Que maravilha! Mas infelizmente o que aconteceu? Lá no jardim do Éden, o homem, ele se deixou seduzir pelo pecado. E a partir daí, a natureza humana ela foi corrompida. A partir de então, o homem ele passou a ser conduzido pela sua má natureza e não ser guiado pelo Espírito de Deus, como é o propósito. E acontece o quê? Foi surgindo o egoísmo, o homem ele se deixa tomar conta pela raiva, por sentimentos maus, negativos. Quantas pessoas querem se dar bem à custa de outros? Quantas pessoas, como nós vivemos em uma sociedade consumista, as pessoas querem ter cada vez mais, quer ter um celular de última geração, quer ter a melhor roupa. E muitas vezes, quantas pessoas têm magoado outras, têm feito outras pessoas sofrerem porque não têm condições. Mas a gente sabe o quê? Quer dizer que toda pessoa é má? Não, nem toda pessoa é má. Mas isso é da natureza humana, aquela natureza que foi corrompida desde lá de trás do jardim do Éden. E falando em egoísmo e em se dar bem, quem se lembra da história de Esaú e Jacó? Lembram? Esaú e Jacó, eles eram irmãos gêmeos. E quem foi que nasceu primeiro? Esaú. Esaú, ele era o primogênito. Só que a gente lembra o quê? Naquela época havia uma tradição. O primogênito, ele tinha direitos exclusivos, ele tinha outros benefícios que o irmão mais novo não tinha. Então, Esaú, ele com certeza, ele iria o quê? Ter mais benefícios. Ele iria receber o que? A bênção da primogenitura do pai deles. E acontece o quê? O irmão dele, o mais novo, Jacó, ele quer se dar melhor e acaba enganando o pai. E acaba enganando e traindo o próprio irmão. E a partir de então, eles brigaram. Aquela confusão fez com que eles se separassem. Esaú e Jacó, que eram irmãos, tinham amizade, eles acabam se separando e ficam separados por longos anos. Mas acontece o que? Deus ele age. E tudo leva um tempo, claro. E a gente vai ver o reencontro desses dois irmãos. Quem puder me acompanhar com a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 33, irá mostrar o encontro de Esaú e Jacó. Mais especificamente, lá no versículo 4, nos diz assim: Então, Esaú
correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Esaú, ele deixou de lado a vingança e ele pôde voltar àquela amizade com seu irmão. Então a gente percebe o quanto que o egoísmo, quanto tentar se dar bem à custa dos outros pode causar destruição nas nossas vidas. E nós precisamos o quê? Lembrar, Jesus ele nos ensinou a amar o próximo. Quantas pessoas que não têm amado ao próximo e por isso têm feito outras pessoas sofrerem? Quantas pessoas nós temos visto que estão deprimidas, que precisavam de uma palavra amiga? Nós temos que perceber que Jesus ele vai estar conosco o tempo todo. Basta que a gente peça e que a gente ore e que busque. E se a gente for analisar na palavra do Senhor, a gente tem que o quê? Buscar a Deus. No livro de João 14:16, é um versículo bem conhecido da palavra de Deus que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está conosco. Então, diante das dificuldades, diante das decisões que a gente tem que tomar, que a gente possa sempre pedir ao Espírito Santo de Deus que direcione a nossa vida, que nos dê sabedoria para escolher. Que você, adolescente, seja um adolescente abençoado, para que lá na frente você seja um jovem abençoado e um adulto muito abençoado na presença do Senhor. Obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe, obedeça ao seu pastor, ao seu professor, aos mais velhos, respeite o próximo. Quantas pessoas querem agir de engano? Acha que às vezes falar uma mentirinha, não, é só uma mentirinha eu posso falar. Mas Deus ele conhece. Quantas pessoas com preguiça não estudam para as provas, não estudam dentro de casa, mas querem se dar bem a qualquer custo. Então chega na hora da prova e faz o quê? Eu vou pescar aqui só para eu ter um lembrete. E aí tira nota boa e o professor parabeniza, os pais também. Muitas vezes você pode achar que está enganando o pai, que está enganando o professor, ou até mesmo seu colega de classe. Mas há uma pessoa que a gente não esconde nada. Deus, ele lá de cima, ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe quando realmente a gente está fazendo bem, quando realmente a gente está falando a verdade. Ele conhece o profundo do nosso coração. Então, que nós possamos o quê? Ser sempre obedientes. Por mais que a natureza humana, ela é pecaminosa, ela tende a ser má, nós temos um Deus maravilhoso que perdoa os nossos pecados, é um Deus maravilhoso que vai nos guiar em todas as nossas áreas. Por onde quer que a gente for, que o Espírito de Deus conduza as nossas vidas. Então, que a gente possa sempre pedir a direção do nosso Senhor. E essa é a minha oração para vocês. Que Jesus ele possa entrar no lar e na vida de cada um de vocês, que você possa orar, mas busque, peça a direção de Deus, peça a Ele sabedoria, graça e paz. E o meu desejo é esse, que vocês possam continuar sendo adolescentes abençoados e aguardamos vocês na próxima aula. Fique com Deus, Deus os abençoe.